Olá, boa noite pessoal. Olá, Olá, tudo, Su, tudo bem? tudo ótimo. Deixa eu só me organizar aqui que as pessoas estão indo buscar. Eu tô meio assim, tá melhor, né? Já chamou? Isso. Vamos chamar a Lu para o nosso papo? Vamos chamar a Lu. Lu, ainda não te vejo aqui, ao vivo na sala. Apareça. Bom, enquanto isso, eu vou dar uma. Enquanto isso, pessoal, entrem, compartilhem, já convida alguém para assistir a nossa live. E eu vou fazer uma Compartilha no maquiagem. Ó, Instagram. a Lu entrou, real maternidade. Deixa eu cair. Ah, aqui. Tá muitos Lu. brilhinhos aqui para nossa live? Tá lindo, adorei, adoro brilhos, glitter. Então, vamos de brilho. Oi, Lu! Olá! Lu, Tudo bem? bem-vinda! Muito obrigada, que bom! Muito feliz de estar com É um vocês. prazer ter vocês aqui. O prazer é nosso. Sim. Olha, para começar, eu vou me apresentar o Family Talks e eu gostaria que vocês também apresentassem o Maternidade nas Empresas, para quem não conhece. Então, eu sou a Letícia, eu sou pesquisadora no Family Talks. O que é o Family Talks? Para quem não conhece o Family Talks, então o Family Talks é um programa de advocacy da ADEF, da Associação de Desenvolvimento da Família. A advocacy é o trabalho estruturado ao redor de uma causa. A nossa causa é a família. Então, nós trabalhamos para assegurar a proteção especial à família junto ao governo e à sociedade. E a ADEF é vinculada ao International Federation Institute, não, International Federation for Family Development, que tem status consultivo na ONU, legal mencionar isso, ao IFFD. Bom, e vocês? Conta pra gente sobre maternidade nas empresas. Sim, é um prazer. Lu, quer começar te apresentando? Não, pode isso! Posso ir? Então tá. Então eu sou a Suzana Zaman e junto com a Luciana nós somos fundadoras da consultoria Maternidade nas Empresas. Eu sou engenheira de produção, de formação e trabalho há mais de 15 anos com gestão de pessoas. E a nossa atuação junto à maternidade, nossa atuação via maternidade das empresas é trabalhar o tema da valorização da parentalidade nos ambientes corporativos e promover a equidade de gênero, porque esses dois temas que a gente vai conversar hoje bastante estão muito entrelaçados, na verdade, quando a gente começa a identificar os desafios que levam as mulheres a progredirem na carreira, a maternidade aparece aí como um dos principais obstáculos. Então, essa é um pouquinho da nossa atuação. E eu acho importante dizer que para a gente a maternidade vai além do biológico, né? Então, vou deixar a Lu se apresentar e trazer para a gente um pouquinho desse conceito, Lu, que a gente vem trabalhando nos nossos espaços. Boa noite, muito boa noite para todo mundo que está assistindo. Que legal ter a companhia de vocês aqui, né? Sempre muito bom a gente bater esse papo. Então, eu sou a Luciana, sou também fundadora da consultoria Maternidade nas Empresas. Eu sou publicitária de formação, tenho background na área de User Experience, eu sou mãe do Henrique. Nós somos professoras, a Su esqueceu de falar, mas nós duas somos professoras do primeiro MBA de diversidade do Brasil. Então, a gente está nessa área, né, da questão da diversidade, da inclusão, porque maternidade tem tudo a ver com inclusão, né? O olhar empático, o olhar cuidadoso de uma mãe proporciona aí essa inclusão, essa aceitação da diversidade. Então, o nosso olhar dentro das empresas tem tudo a ver com isso, com cuidado, com empatia e com a questão de melhorar a percepção de bem-estar dentro das pessoas do time. Isso. E eu quero Perfeito. Eu vi que tem a Vânia Matos com a gente na nossa live, então eu queria dar um oizinho. Tem uma querida amiga que também acompanha o nosso trabalho. Muito bacana ver pessoas assim tão próximas junto com a gente nessa live. Gente, e tem a Fran também. Eu queria aproveitar, né? Porque assim, essa vida virtual, a gente não conhece as pessoas assim, né? Mas a Fran, ela tá sempre no nosso perfil,
sempre comentando. E eu falei hoje com ela, falei, olha, a gente precisa se conhecer pessoalmente. Aí ela brincou, ai, mas eu não tenho nem roupa para isso. Então, Fran, seja muito bem-vinda. Vamos nos conhecer aí pessoalmente um dia. Que legal essas conexões que a gente faz. E muito também legal a conexão com o Family Talks. A gente conhece o Rodolfo há mais tempo, já participamos de um evento que vocês promoveram na Câmara, né, aí em Brasília. Então, assim, a gente fica muito feliz de fazer esses links e perpetuar aí esses nossos laços. Ó, falando em Rodolfo, ele acabou de entrar, viu? Ele apareceu aqui. Bem-vindo, Rodolfo. Bem-vindo também, Rodolfo. Conectado há tantos anos e num projeto numa proposta tão bacana e importante que é trabalhar a questão da família, da parentalidade, para uma sociedade mais justa, igualitária e feliz, como a gente vem sempre trabalhando nos nossos espaços. Perfeito. Quando a gente fala de família, eu acho que um tema que ficou muito evidente com a pandemia foi essa questão das pessoas terem uma vida para além do trabalho. E é isso que vocês falam muito, né, na maternidade nas empresas. Eu recebi há um tempo atrás um e-mail de vocês na newsletter, né, falando com uma frase que foi bem chocante para mim e que me fez refletir também muito sobre a minha trajetória, as coisas que eu acredito, né? Então, a frase era, eu quero ser mãe, mas só daqui 2 anos, eu quero ganhar dinheiro primeiro. Afinal, ser uma boa profissional e uma boa mãe são coisas incompatíveis? O que vocês dizem sobre isso? Legal, Lê. Vou colocar aqui o contexto dessa frase para te explicar de onde que a gente tirou essa frase. Nos nossos trabalhos nas empresas, a gente costuma fazer um diagnóstico de equidade de gênero. E esse diagnóstico é um trabalho bem elaborado, que a gente faz toda uma coleta de dados com as pessoas da empresa. E em uma das entrevistas em profundidade que a gente fez com uma mulher executiva, uma mulher mais nova que ainda não era mãe, ela falou exatamente essa frase. Eu quero ser mãe, mas daqui 2 anos. Eu quero ganhar dinheiro primeiro. Fecha aspas. Essa foi uma fala de uma entrevistada dentro de uma empresa que é um dos nossos clientes. E essa frase traz um significado atrás dela, né? Olha só, eu quero ser mãe, mas eu quero ganhar dinheiro primeiro. Ou seja, maternidade e ganhar dinheiro não está combinando, né? Por que as pessoas pensam? Para ganhar dinheiro é só quem não é mãe? Então, assim, a gente precisa desconstruir esses vieses, né? Que a gente carrega, o viés da maternidade. Existe esse viés da maternidade que coloca todas as mães como descomprometidas com o trabalho, né? Não é possível ser uma líder de sucesso sendo mãe. Então, a gente vai para as empresas para quebrar realmente esses mitos. O mito de que para a gente ter sucesso, a gente tem que terceirizar o cuidado dos filhos. O mito de que para a gente chegar lá, a gente tem que trabalhar 24/7 e não é isso, né? Então, a gente vai trabalhando todas essas questões dentro das empresas, a gente vai trabalhando como role models dentro das empresas. Aposto que você conhece, a Su conhece, né? Mulheres líderes maravilhosas e mães, né? E que é isso que não dá para ganhar dinheiro sendo mãe? Então, a gente vem trabalhando essas questões, principalmente junto à liderança. A gente vem trabalhando a questão da empatia junto aos líderes, né? A pandemia veio mostrar isso pra gente, que a gente precisa trabalhar essas questões. E a gente vai plantando essas sementinhas e a gente está vendo aí essas plantas crescerem, felizmente. Isso aí. Ô Lu, aqui teve a Roberta que comentou também, depois que eu tive meu filho também não consegui me manter como executiva, né? E assim, histórias que nem a da Roberta, elas são, infelizmente, ainda são a maioria, quando a gente começa a confrontar dados, né? Quando a gente começa a ver que, assim, esse mito de que maternidade e carreira são incompatíveis, na verdade não é mito, essa narrativa, né, que a sociedade impõe de que maternidade e carreira são incompatíveis, é uma narrativa que tem por detrás algo que favorece, algumas pessoas que favorecem, né, dessa narrativa. E nós podemos transformar a narrativa uma vez que a gente se dê conta de onde vem o que está por detrás disso e possamos quebrar, né? E provar que, como disse a Luciana, tenho certeza que vocês também, tanto quanto eu e a Lu, identificamos mulheres incríveis que foram extremamente importantes para os seus filhos, inspiradores, porque o que é a parentalidade se não é guiar, inspirar os nossos filhos a serem as suas melhores versões, né? Então, a gente tem muito a contribuir quando a gente, na verdade, também está no mercado de trabalho. A gente fala, né, até eu acho que comentei, né, na nossa conversa prévia, assim,
tem um post que eu muito me identifico de um conteúdo que a gente gerou, que é sobre do que as mães se alimentam, né? A gente pode dizer assim, as pessoas falam assim, ah, não, depois que virou mãe, ela só pensa no filho, só ama o filho em primeiro lugar. E de fato, sim, os filhos ganham um espaço na nossa vida realmente significativo. Mas assim, dizer que uma mãe ou que todas as mães se alimentam somente dos filhos, isso na verdade não é uma verdade. As mães se alimentam de projetos, de sonhos, de ideias, de amigos, de família e, obviamente, de filhos também. Então, é muito importante que a gente reconheça isso e ajude a buscar esse equilíbrio, ajude a buscar condições para que os papéis não sejam vistos como algo concorrente, e sim algo que possa somar. Porque a parentalidade já está mais que comprovada que desenvolve habilidades que podem ser levadas para a carreira, tornando de mães e pais profissionais ainda melhores. Então, se a parentalidade é um processo de autodesenvolvimento na veia, incrível, não tem como a gente dizer, é muito injusto dizer que essa pessoa não tem mais seu espaço no mercado de trabalho. E, na verdade, o que a gente precisa é achar condições para que esse equilíbrio seja favorável para o adulto e para a criança também, para todos, né? Então, eu acho que a Family Talks também entra aí em buscar a discutir que condições são essas que são tão necessárias para que a gente tenha uma sociedade saudável, né? Então, enfim, acho importante... Perfeito, Su. Não, acho que cabe também comentar que o nosso trabalho, a gente tem batido muito na tecla da questão da rede de apoio, que as pessoas às vezes falam, ah, beleza, mas como que faz para conciliar o trabalho com a família, a maternidade com a família? E o que a gente fala em primeiro lugar, né, não são coisas incompatíveis, né? É o primeiro ponto, não são esferas incompatíveis da vida. O segundo ponto, como sociedade, a gente precisa olhar mais para o outro, a gente precisa ter uma visão menos individualista do mundo. E aí entra a questão das redes de apoio. O que são as redes de apoio, né? São essas pessoas ou instituições que ajudam a gente a viver em sociedade de uma maneira boa, né? De uma maneira boa. Então, qual que é a rede de apoio da família? Pode ser da mãe trabalhadora, pode ser o amigo, pode ser a avó, pode ser a própria escola, pode ser, às vezes, uma ajuda paga, né? Uma babá que contrata, pode ser ali, enfim, a comunidade em si, né? Políticas públicas, pode fazer parte da rede de apoio as próprias políticas da empresa, quando a empresa oferece aquelas condições para a pessoa conseguir ter um equilíbrio pessoal entre a vida e o trabalho, entre a vida pessoal e a vida laboral. Então, assim, a rede de apoio é um fator impactante e crucial para as pessoas conseguirem conciliar maternidade ou, enfim, paternidade e trabalho também. O que vocês têm de experiência sobre esse assunto que vocês tiveram aí de contato nas consultorias em relação a esse tema? Você falou uma coisa muito legal, Lê, porque as empresas fazem da rede de apoio, as empresas são rede de apoio, né, das pessoas que trabalham nela. E a pandemia veio mostrar isso muito, né, de forma muito evidente. E é muito interessante quando você fala no equilíbrio da vida pessoal, da vida profissional. A pandemia misturou essas duas coisas, né? Vida pessoal e vida profissional nunca estiveram tão, né, conectadas, a gente não consegue mais dissociar. Então a pandemia veio, claro, com muitos episódios tristes, muitos desafios, mas veio também com uma bela oportunidade da empresa enxergar a sua colaboradora, o seu colaborador como um indivíduo, como um ser integral, que não está ali somente para trabalhar 24/7, não. As pessoas têm os seus hobbies, têm a sua família, né? Então, assim, isso foi colocado na pauta da empresa. E foi muito interessante, a gente estava conversando em uma das empresas que a gente trabalha, uma gerente de RH trouxe uma colocação, porque a gente escuta as pessoas falando porque mães precisam equilibrar a vida pessoal, vida profissional. E, gente, não é só mãe. Quem não tem filho também deve pensar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Deve acabar de fazer o seu trabalho, vai fazer uma ginástica, vai fazer aquilo que gosta. Então, assim, as pessoas, desde sempre, precisam equilibrar a sua vida pessoal com as suas demandas profissionais também. E não é só uma coisa de mãe. A gente precisa, sim, fazer as coisas que nos alimentam enquanto ser humano. E o trabalho é uma dessas coisas para muitas pessoas, né? Claro, obviamente.
Mas a gente precisa ter essa consciência desde sempre. Não é só depois que virou mãe que eu vou querer equilibrar minha vida pessoal e minha vida profissional. Então, a gente precisa olhar para essa vida pessoal dos indivíduos. As empresas estão começando a olhar os indivíduos como seres integrais. E isso é muito positivo. E tu, Lu, só para complementar, assim, perfeito as tuas colocações, é quanto gestão de pessoas já sabia da importância entre o bem-estar do colaborador e o engajamento e produtividade, né? Já se sabia, né? Pesquisa de clima, cultura organizacional, já são temas mais trabalhados pelas empresas há muito tempo. O que a pandemia veio fazer é mostrar que esse bem-estar não está restrito às quatro paredes do ambiente organizacional. Esse bem-estar, na verdade, foi o que a Luciana trouxe muito bem, que a vida pessoal e profissional não se dissocia mais. Então, o bem-estar do colaborador está associado também a como que ele está, a sua vida pessoal, qual a rede de apoio que ele tem. Então, isso tornou mais evidente esse entendimento. E aí, um soft skill que ganhou, assim, total impulsionamento, que já era, foi a empatia. Até eu cheguei a ler no LinkedIn, acho que foi há 2 dias atrás, um artigo muito bacana da Harvard Business Review falando que empatia como estratégia de negócio. E aí entra pra gente também, mais uma vez, os óculos da maternidade. O porquê a maternidade nas empresas, a nossa atuação, vai muito além de falar com as mães. Porque a maternidade, como a Lu comentou ali no início, para quem estava aqui com a gente enxerga como um óculos, né? A maternidade, ela vai além do biológico. Para nós, ela é um óculos disponível a todos, onde a gente pode ver o mundo pelas lentes do cuidado e da empatia. Mães e pais desenvolvem absurdamente essa habilidade, porque recebem nos seus braços um bebê que não se comunica. Gente, tu recebe um bebê que não se comunica, tu tem que adivinhar pelo choro, pelo jeito, pelo não verbal, o que a criança quer. E isso não acontece só nos primeiros meses, vai crescendo. Então, a gente, enquanto mães e pais, vai acompanhando o que as necessidades dos nossos filhos, pequenos, maiores, agora com 5, 7 anos também. Ontem, meu filho deu uma que ele estava muito triste. Eu falei, Nabil, a gente precisa verbalizar o que tu tá sentindo. Porque ele já tem 5 anos, ele já sabe se comunicar. Mas a empatia exige de mim ajudar ele a dar nome aos sentimentos. Então, assim, mães e pais se tornam muito mais empáticos e tornam líderes. Isso levado, inclusive, para os ambientes corporativos, faz toda a diferença, né? Lu, quer comentar? Lu? Não, era exatamente isso, Su, que eu ia falar. Você estava falando, né, das habilidades da empatia, e aí eu ia fazer esse questionamento. E os líderes, gente, os líderes que mais inspiram e deixam legado nas vidas das pessoas e das empresas, são esses líderes empáticos, cuidadosos, que estão preocupados realmente com o desenvolvimento das pessoas, né? Então, tudo isso, a gente colocando esses óculos da maternidade que a Su colocou e enxergando o mundo sob a ótica da empatia e do cuidado, a gente consegue resultados incríveis. Então, maternidade nas empresas não é só falar com mães. É a gente ensinar essa forma de ver o mundo para todas as pessoas do time, para homens, para mulheres. E a gente acredita muito que a maternidade pode inspirar, inclusive, os negócios. Lindo. Não, acho que 2 pontos muito legais que vocês mencionaram. Primeiro, essa questão do quanto que de soft skills são desenvolvidas a partir da paternidade e da maternidade, né? Porque é isso, o mercado hoje de trabalho, vocês podem dizer melhor do que eu, de hard skills, né? Das questões aí mais técnicas, a gente tem muitas opções, a gente tem um acesso muito grande hoje à educação, a gente tem acesso a cursos, mas de soft skills, essas habilidades mais refinadas, a gente desenvolve com a convivência com as pessoas, e não tem melhor maneira de desenvolver isso do que dentro de uma família, né? Cuidando de alguém. E tem alguns estudos até que eu lembrei que falam que o comprometimento de pais e mães é maior em relação às pessoas que não têm essa responsabilidade de cuidado na empresa, né? Então, pais e mães são pessoas mais comprometidas com o seu trabalho. Então, principalmente aí, especialmente quando a empresa oferece uma estrutura organizacional que permita aqueles pais e mães serem pais e mães, né? Então, é legal também pontuar isso, porque tem gente que às vezes fala, não, mas é o que vocês estão trazendo, a maternidade vai destruir minha carreira. Tem até um amigo meu que trabalha no RH e comentou, nossa, mas já conheci aí um alto índice de absenteísmo quando a mulher se torna mãe. Eu falei, mas peraí, a sua empresa oferece condições para aquela maternidade ser desenvolvida?
Então, acho que é legal pontuar isso, porque tem estudos que mostram, pais e mães são mais comprometidos. E vocês estão falando de soft skills, eu queria só trazer, só para não fugir desse assunto, Su, o LinkedIn lançou uma pesquisa esse ano falando das habilidades mais requisitadas no mercado. Quais são as habilidades mais requisitadas no mercado? Capacidade de resolver problemas. Gente, uma mãe, né, um pai, cuidador, independente de ser a mãe biológica ou não, né, os cuidadores, eles desenvolvem essa capacidade de resolver problemas. Gente, a maternidade resolver um problema atrás de problema, entendeu? A gente precisa resolver problemas. Outra habilidade é comunicação, inovação, tudo a ver com a maternidade. A gente se torna uma comunicadora muito melhor, porque além da gente analisar a questão da fala, a gente olha também outras coisas, né? Outros elementos. A gente consegue fazer a leitura do filho sem falar uma palavra. Você sabe, eu olho para o meu filho às vezes e vejo assim, gente, amanhã ele vai ficar gripado. Sabe essa coisa? A gente começa a ler os sinais, entende? E isso a gente traz para o nosso trabalho também, com excelentes resultados, né? Então, existe, assim, uma série de habilidades, a capacidade de inovar. A inovação só acontece num ambiente psicologicamente seguro. Isso aí todo mundo sabe. Uma mãe, ela é capaz de proporcionar esse ambiente seguro. Por quê? Ela faz com que os filhos possam ser eles mesmos e se sintam confortáveis de expor as suas ideias. E a partir disso, né, um contribui com a ideia do outro e tudo mais. E a gente tem esse ambiente seguro. Então, assim, inclusive um RH de uma empresa que a gente trabalha, ele fala a seguinte coach, ele disse, mães levam a dinâmica do cuidado para os times. E é muito bacana um homem falar isso, né? A gente precisa realmente tocar nesses pontos. E a gente tem um convite em todos os lugares que a gente vai. Inclusive, eu apresentei um TEDx, que está na nossa timeline, quem quiser conferir, que a gente faz justamente um convite para a gente parar de falar aquele velho ditado que a gente sempre escuta, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, gente, nasce uma mãe, nasce uma líder. Porque a gente desenvolve várias habilidades e a gente precisa acabar com esse vitimismo. Ai, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, pessoal. Nasce uma mãe, nasce uma líder. Então, convido quem estiver assistindo agora para parar de repetir esse ditado e a gente multiplicar essa questão, essa ressignificada. Nasce uma mãe, nasce uma líder. Super pertinente, mas eu queria até, não sei se faz sentido assim, Lê, fica bem à vontade, a gente explora mais habilidades, mas também tu chegou a comentar sobre a rede, sobre a empresa como rede de apoio. Quais são essas ações? Se eu puder, assim, gente... Ótimo, porque a gente vai conversando. Fica à vontade. É tanta coisa. A live é de vocês. Fiquem à vontade de fazer perguntas e também nos direcionar, se vocês querem mais ouvir na linha do indivíduo, se a gente falar de empresas. Então, por favor, quem está nos ouvindo aqui, comentem, compartilhem. Mas eu vou pegar o gancho que a Letícia trouxe antes sobre as empresas como rede de apoio. E essa questão do que se faz necessário. Porque as empresas nos procuram. Existem, como disse a Luciana, florescendo. A gente encontra, assim, empresas preocupadas, reconhecendo que esse é um tema importante. Principalmente, e quem são essas empresas em geral? São as empresas que já têm a equidade de gênero como um valor, né? Já compreenderam aquele dado de que quanto mais equilíbrio de paridade de gênero na alta liderança, mais propensa a melhor resultado de negócio a empresa está. Então, a McKinsey pontua 21% melhores resultados para as empresas que têm maior paridade de gênero. A Ernst Young, no mesmo ano de 2018, diz que as empresas com maior paridade de gênero são 1,4 vezes mais propensas a negócio. Então, assim, esse é um assunto que já tem números, dados, os executivos que gostam de business já tem já está comprovado por cases e por números que é um business case favorável ter essa diversidade para inovação, para tudo mais. E aí, essas empresas que já reconhecem isso, também encontram uma dificuldade, porque elas percebem que o seu pipeline de liderança acaba tendo em inglês, o termo seria leaking the pipe. Existe uma quebra nesse encanamento, ou se fala o degrau quebrado do teto de vidro, né? Dessa escalada. Existem vários termos, né, conceituais que exploram isso, e entre esses motivadores que impedem a mulher de chegar lá, a maternidade aparece como um dos principais pontos. E aí, o que as empresas que reconhecem isso nos procuram para buscar sanar essa situação, para entender o que precisa ser feito.
E, Lê, assim, existem várias ações, mas as pessoas acham que vai ser muito caro, tem que ter um programa de parentalidade cheio de ações e tudo mais. Isso vai ser muito caro. E a gente costuma dizer que, na verdade, vai ser muito caro se você não fizer nada. Porque o não fazer nada, você está perdendo talentos, você está perdendo clima organizacional que impacta em produtividade e engajamento. Então, assim, vamos primeiro falando com pessoas de negócio. Não é caro trabalhar a parentalidade. E quando a gente fala de ações, podem ser desde as pequenas às mais complexas. Vamos falar das pequenas. As pequenas é sentar e perguntar e se conectar com as pessoas do seu time. Eu posso ter uma organização que não tem nenhum programa estruturado, não é da empresa cidadã, não tem nada, mas eu, enquanto liderança, posso e devo sentar e parabenizar a chegada da notícia da gestação, entender se essa gestação da minha colaboradora foi planejada ou não foi, se ela está feliz ou não com aquilo. Porque, assim, primeiro, gente, não necessariamente uma gravidez, para muitos de nós, é um momento de felicidade. Mas pode ser um momento de muita preocupação, foi de um descuido, foi sem planejamento, financeiro, enfim. Então, assim, o que a gente fala, e de novo vem a empatia aí como um principal elemento, trabalhar a liderança inclusiva, ela passa por uma liderança humanizada. Não é cheia de políticas, estruturas. Sim, políticas e estruturas são fundamentais para sustentar e isso não depender do teu líder. Então, a gente, enquanto consultoria, mergulha, como a Luciana já comentou, a gente realiza o programa, a gente chama de, nosso produto é o Parenthood Experience, é o programa de acolhimento à parentalidade, a gente mergulha na realidade, identifica os dilemas e concerns que existem naquela realidade para aquelas mães, e eles são dilemas, eles até se aproximam, as mães têm dilemas próximos, né, por exemplo, porém, elas também têm particularidades de cada um dos públicos. Se eu estou falando de um público mais de fábrica, é um tipo de desafio. Se eu estou falando de um público mais corporativo ou da área de tecnologia, são desafios diferentes. Então, a gente tem desafios iguais, obviamente, mas tem algumas particularidades quando a gente escuta um nicho específico. Mas eu só quero complementar que a gente não escuta somente mães, porque a gente acha que a mudança só vai acontecer quando a gente escuta todo mundo. Porque a maternidade e a paternidade fazem parte de um ecossistema que tem um monte de coisa ali do lado. Tem líder ali, tem RH, tem pessoas que não são mães, que não são pais, mas que a gente precisa entender o posicionamento de todos esses atores em relação ao tema para que a gente possa, de fato, transformar, aumentando a percepção de bem-estar de todos, não somente das mães. Porque para aumentar a percepção de bem-estar das mães, a gente precisa entender como a liderança encara esse tema na empresa, como o RH costumam encarar esse tema, como as pessoas que não são pais, não são mães, encaram isso. Então, está tudo interconectado e esse nosso trabalho é bastante cuidadoso, a gente usa bastante esses nossos óculos para que a gente possa interpretar, né, para que a gente possa entender as percepções e transformar esse entendimento de percepções em estratégias de negócio, para que realmente a gente tenha resultados acima da média. E é legal que vocês mencionaram de escutar as pessoas. Acho que isso é um item, assim, é um ponto essencial, né? Eu vejo muito isso na literatura científica de políticas, né, ali dentro da empresa, práticas que são top-down, que a liderança acha que os colaboradores precisam daquilo e eles colocam aquilo, os colaboradores não precisam, eles estão querendo outra coisa. E a gente vê também muito essa questão das políticas ou práticas engessadas, né? De ter aquilo para todo mundo e as pessoas são diversas, elas são diferentes. Às vezes eu não vou querer o mesmo tempo de licença maternidade que a minha colega de trabalho, né? O meu amigo aqui, talvez ele queira um tempo de licença paternidade maior do que o outro. Então, assim, é preciso escutar, é preciso entender, é preciso realmente colocar esse óculos da empatia e entrar e tentar entender mesmo a cada pessoa. Acho que isso, nossa, é muito legal. Bem e bacana. Tem a questão, Lê, das interseccionalidades, né? Os desafios da mãe solo são diferentes do desafio de uma mãe que tem um companheiro, uma companheira em casa. Existem diversos formatos familiares. Existem família com 2 pais, família com 2 mães. E a gente precisa considerar todas essas interseccionalidades, né? Os desafios de mães pretas, por exemplo. Então, assim, as empresas precisam se abrir de fato para essa diversidade,
para que as pessoas se sintam respeitadas e possam realmente utilizar o seu potencial ao máximo. E aí a gente tem, de novo, resultados de negócio acima da média, pessoas felizes, pessoas se sentindo produtivas. Não dá mais para engessar, tratar todo mundo daquele mesmo jeitinho, não. A gente precisa realmente considerar essas individualidades e essas pessoas enquanto seres humanos integrais. Como a gente já falou, eu acho legal a gente reforçar isso. E pode parecer difícil, assim, para uma organização que tem 3.000, 5.000 colaboradores, 10.000. Ai, mas como é que eu vou tratar na individualidade? Na verdade, o que a gente fala é que a gente precisa das condições mínimas. A gente forma a liderança, então a gente trabalha muito com a liderança em capacitação para que a liderança se sinta apta a entender desse momento. Então, tipo, compreender o que são os soft skills que vem com a matéria de mudar o seu mindset, perceber viés inconscientes que às vezes nem ele... Assim, a gente... É muito engraçado também, tem uma série de posts que a gente fez que é bonito em gestor, né? Bonito gestor, né? Bonito em seu gestor. Bonito em seu gestor. Que também são outras pérolas que a gente encontra através dos nossos diagnósticos, onde, por exemplo, num dos casos, um gestor extremamente bem intencionado, assim, ó, de coração, ele falando assim, que ele queria colocar a sua colaboradora, mostrar que ela se preocupava, que ela era importante para o negócio. Então, no segundo mês do bebê, ele foi lá e visitou o bebê em casa e chegou lá para contar todas as mudanças estruturais que a empresa estava vivenciando e toda a questão para manter ela atualizada. Passado, né, no retorno da licença, como eles tinham uma proximidade, ela chegou a contar para eles, olha, sabe aquela vez que tu me visitar? Eu saí de lá tensa, porque eu já estava insegura, já estava cheia de confusão, porque era a rotina do bebê e tudo mais. E aí tu me disse que o meu diretor, que ia mudar. Então, assim, às vezes a gente tem muito boa intenção, mas a gente não consegue essa questão de vivenciar. E eu digo muito por mim, assim. Eu trabalhei em gestão de pessoas muito antes, né? Tipo, eu era gestão de pessoas antes mesmo de ser mãe ou de ter a consultoria. E eu não tinha empatia com as mães da maneira que eu tenho hoje. Eu não era mãe, eu era mais jovem, business partner dentro dos negócios. E eu tinha aquela coisa do tipo assim, cara, fulana... Eu vivenciei uma realidade onde uma colega de trabalho tinha uma situação com uma filha que estava doente e ela tinha que fazer uma entrega, que era a performance review, e era fundamental para o nosso trabalho de business partner. E eu e minhas colegas de BIP estávamos bravas com ela que não estava entregando. Mas hoje eu vejo, gente, ela estava com um desafio com a filha dela, estava doente. Tipo assim, a gente não... É muito interessante, assim, por mais que a gente quer acertar, às vezes a vivência falta. E para que a gente não tenha que contratar, para que a gente possa formar esses gestores, a gente trabalha muito a liderança inclusiva, os workshops com gestores, para fazer com que os gestores vivenciem essa experiência e entendam as pequenas nuances. Então, assim, o programa da parentalidade, ele parte desde uma capacitação, ele tem programas estruturais, a gente tem políticas, direcionamentos, como tu falou, o tempo da licença parental, a gente defende muito a licença parental equitativa. Claro que não é uma solução para todas as empresas, porque ela exige uma maturidade muito grande quando se fala em envolvimento dos homens. E também tem um custo, porque nossas empresas ainda no Brasil são majoritariamente masculinas. Então, quando se fala licença parental, lá tem aquele que mas agora os homens também. Sim, os homens também. Se a gente quer trabalhar com justiça social, com equidade, a gente também tem que dar os mesmos desafios e mesmas oportunidades para os homens e para as mulheres. E não vai ter como as mulheres prosperarem se a gente não tiverem os homens também atuando no seu papel de pais. Porque a educação de um filho não é restrita a uma mãe. A gente gosta muito... Não é. Né, todo mundo deve conhecer aquele provérbio africano que é fundamental, que diz que para educar uma criança precisa de uma aldeia inteira. Então, assim, a gente fez uma coisa enquanto sociedade capitalista, moderna, de se enclausurar no individual e viver as suas individualidades. Só que essa individualidade, na verdade, vem com um peso muito grande, uma culpa de que eu tenho que fazer certo. Gente, quem tem muitas crianças na família sabe que quando junta a primaiada ou os amigos, fica muito mais fácil para as mães e para os pais, porque as crianças já têm uma dinâmica, já se conectam, brincam. É muito mais... E a gente fez algo que também nos dificultou nesse processo. Então, a gente tem muitos mitos, reconhecer muitos vieses.
que estão presentes nas mulheres, nos homens, na liderança, em todos. Não é uma coisa restrita aos homens, os viés da maternidade. Há mulheres que acreditam também que elas emburreceram, que elas não vão dar conta, que elas... que é uma autossabotagem, né? Não, a culpa, permitir que a culpa floresça e se mantenha. Porque assim, eu acho que, como disse a Luciana, a gente faz um convite sempre, né? Não é nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce uma mãe, nasce uma líder. A gente quer que a gente quer. E essa reversão desses olhares é o que a gente tenta provocar. Não, a gente tenta não, a gente provoca, na verdade, nos diversos espaços, tanto com as colaboradoras, quanto os colaboradores, a liderança e toda a organização. Perfeito. A gente tá comentando de tanta coisa que dá para puxar em vários pontos e tal, mas eu acho que é legal entrar um pouco mais nessa questão de equidade de gênero, né? Tem uma recomendação da OIT, aqui eu até separei os números para falar. A recomendação 156 da OIT, a Convenção 156 da OIT, estabelece que o Estado inclua diretrizes em suas políticas para auxiliar trabalhadores a conciliarem suas demandas familiares com o trabalho, sem sofrerem discriminação ou punição por isso. E a recomendação 165 segue a mesma linha e fala de garantir, né, permanência de trabalhadores com responsabilidades familiares no mercado de trabalho. E aí eles colocam algumas medidas, e entre essas medidas está a questão da redução progressiva de jornada de trabalho para homens e mulheres sem prejuízo na remuneração e flexibilização dos horários de trabalho, né? E eu fiquei pensando que no meu mestrado eu fiz aí um estudo sobre o que trazia mais satisfação e equilíbrio no uso do tempo para a mãe, se era trabalhar meio período ou período integral. E aí foi muito legal, assim, que uma das conclusões aí que eu tive foi que se a gente tivesse, né, uma carga de trabalho menor, uma jornada de trabalho menor para homens e mulheres, ia ser indiferente para o empregador contratar um ou outro. Se homens e mulheres estivessem envolvidos nos trabalhos de cuidado e tarefas domésticas, ia ser indiferente para uma empresa contratar um ou outro, porque é aquilo, né? Os dois estão envolvidos com a família, os dois estão envolvidos nessa questão do cuidado. Então, como vocês enxergam essa questão da equidade de gênero dentro das empresas? Quais foram os insights que vocês tiveram aí ao longo de tanto trabalho? Então, é muito interessante que o tema de mestrado se aproxima muito com o meu tema que eu acabei de defender agora em julho, que também foi a questão da flexibilidade. O meu tema foi investigar se a flexibilidade realmente ela contribui para a equidade de gênero ou não nas empresas. Porque a gente fala de flexibilidade, ela já existem vários benefícios e todo mundo fala que toda mãe, se eu tivesse flexibilidade, as coisas seriam diferentes, eu teria maior promoção, enfim, seria mais fácil. De fato, o que a gente consegue perceber na literatura acadêmica e também na nossa vivência é que sim, a flexibilidade mantém mais mulheres no mercado de trabalho. Porém, ela não contribui para a ascensão necessariamente dessas mulheres. E quando a gente fala de equidade de gênero trazendo resultados de negócio, é muito importante situar que não é paridade, não é 50-50 na pirâmide. E sim, na base da pirâmide. Na base, desculpa. E sim, a gente ter equilíbrio nos tomadores de decisão. Porque, na verdade, numa organização, vamos ser bem objetivos, a tomada de decisão, o direcionamento é que é estratégico, é que leva a organização a ter melhores resultados. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio lá no topo das organizações. E quando a gente fala de flexibilidade, e principalmente o modelo part-time, que é um modelo muito adotado na Europa, existem estudos e mais estudos mostrando que, na verdade, os part-times, eles, na verdade, marginalizam a mulher numa carreira secundária. Na verdade, ela mantém trabalhando, mas ela não ascende. Porque, assim, ela não tá aqui, ela trabalha já 4 horas. Então, existe a crença, na verdade, de que ela já está se beneficiando e ela não tem. Ou que ela é descomprometida. O fato de ela trabalhar 4 horas já mostra que ela não quer crescer. Existem vários vieses por detrás disso. Então, assim, o que é importante pontuar é que a gente tem em equidade de gênero, a gente tem alguns pontos importantes para conversar. Primeiro, o que é equidade? É que igualdade e equidade são coisas diferentes. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter bem delimitado. Quando a gente fala de igualdade, a gente está colocando todo mundo, oferecendo a mesma condição para todo mundo, dando aquela imagem clássica que vocês devem ter visto já em alguns posts na internet, de 3 pessoas de alturas diferentes querendo assistir um jogo de futebol por detrás do muro.
Se eu forneço condições iguais, eu dou o mesmo caixote para os três. A pessoa mais alta enxerga, a pessoa do meio tá ali com a, né, quase vendo, e a criança, o menorzinho, não consegue alcançar. Quando eu falo equidade passa um senso de justiça social. Então, eu vou dar o que a pessoa precisa para que as oportunidades sejam iguais. Não a mesma condição, e sim as oportunidades sejam iguais. Então, o caixote é menor, duas medidas e 3 medidas para o menorzinho, e todo mundo enxerga do mesmo nível. Então, assim, para começar, a gente tem que falar disso. Segundo ponto que a gente tem que deixar bem pontuado é que quando a gente fala de equidade de gênero, a gente não está falando assim, a gente ouve pérolas do tipo, mas aqui na minha empresa não tem problema, a gente tem a diretora de RH que é uma mulher. Tá resolvido, nós temos 14 pessoas diretores. E uma é mulher. São duas. Então, tá bom. Uma situação. Ô, Lu, lembra daquele evento Bom, quase que ia falar o nome do cliente, que eram 100 gerentes comerciais. Ela era a única mulher entre 100 gerentes comerciais entre vários países, que era um negócio de agronegócio. Assim. Porque as pessoas dizem assim, não, mas é que eu não encontro mulheres competentes. Porque, fulana já está aqui. Se tivessem outras 2 fulanas, elas estariam aqui. Gente, Olha os vieses inconscientes aí. Assim, esse é o primeiro ponto. A gente fala o que é equidade e que a gente tem que saber parar. Então, e a outra clássica que a gente ouve cada pérola é assim, não, pode contratar mais mulheres empilhadeiras, se tu quiser trazer. Olha, eu acho ótimo aqui na fábrica que as mulheres são muito cuidadosas na parte de ser empilhadeira. Aí a gerente chegou e disse assim, mas fulano, eu não tenho nenhum problema de contratar mais mulheres para serem empilhadeiras, mas como que isso vai fazer a equidade de gênero na nossa empresa? Como é que, assim, não desmerecendo as mulheres da empilhadeira, mas as condições delas não vão levar elas a serem diretoras. A condição né, social, educacional, ela não é. É muito impossível, isso é muita raridade acontecer uma empilhadeira virar diretora. Acho que eu nem conheço esse caso. Então, assim, esse é o segundo ponto. O que é equidade de gênero e para que nível a gente está pontuando? Então, por que a gente precisa entender que a gente está falando de liderança nas posições estratégicas? Aí, quando a gente fala disso, a gente começa a entender que precisamos reconhecer tudo que precisa, que quando a gente oferece algo que é específico para um grupo, a gente precisa, na verdade, a gente tem que cuidar para não ter o tokenismo, né? Não ter aquelas poucas pessoas em evidência sendo algo mais negativo ainda. Então, a gente tem que, na verdade, oferecer flexibilidade para todos. Então, por que a licença parental é bacana? Porque quando a gente fala de dar a oportunidade de pais e mães, eu começo a quebrar essa barreira de que somente as mulheres vão ser as menos, as que são menos, ou que tem menos tempo de dedicação, enfim. E eu já falei muito, mas tem os estereótipos, tem tanta coisa. Olha, Letícia, tem tanta coisa pra gente explorar, assim. E é interessante, Lê. Ai, desculpa, pode ir, Lê. Não, pode falar. É interessante a gente sempre olhar os dois lados da moeda, né? Resumindo, assim, tudo isso que a gente está falando, porque, assim, às vezes a gente olha lá aquela lei, né, recente do governo que falou para gestantes, né, em tempos de Covid, todas as gestantes não podem trabalhar, né, nos seus espaços de trabalho, tem que fazer home office, não podem trabalhar presencialmente. E aí a gente pensa, uau, que legal, né, muito bacana para as gestantes, mas se a gente for pensar nessa questão da equidade de gênero, as mulheres estão se ausentando dos seus postos de trabalho. Então a gente precisa fazer essas medidas, sabe, 2 pesos, 2 medidas, para a gente entender de fato. Quando a gente fala em equidade de gênero, a gente precisa ver a consequência de tudo. A gente tem que olhar, né, ter uma visão mais ampla desse cenário. Porque muitas vezes a gente só olha por um lado e a gente está, né, desconsiderando. A gente olha a flexibilidade somente como um lado bom, mas a flexibilidade também, por outro lado, pode ser prejudicial. Então a gente precisa balizar isso para que a gente possa, de fato, alcançar essa equidade. Ela precisa ser... precisa ter uma cultura organizacional que favoreça a flexibilidade ser positiva. Porque a flexibilidade ela não é negativa. Exato. Ela não é negativa, o part-time não é negativo, desde que eu tenha uma cultura que reconheça que é todos. Então, por exemplo, a pandemia nos mostrou que estar trabalhando de casa é muito produtivo. Há 2 anos atrás, as pessoas eram vistas como descomprometidas. Vai ficar na sessão da tarde em casa. E a gente conseguiu quebrar essa barreira, vamos dizer, estamos quebrando. Então, assim, e também existem vários pontos. Então, acho que o importante é que a cultura organizacional, ela ocupa um papel de mediadora muito importante desses impactos negativos
ou desses diversos impactos que possam ser gerados por quaisquer que sejam as políticas, como a de solução, né? Uma lei fundamentalmente preocupada com a saúde da mãe e do bebê, que é super bacana, desconsidera que nem todas as pessoas conseguem desempenhar sua função no trabalho remoto. E como que isso funciona? A empresa, e como isso funciona para o retorno dela? Há algum programa deixando isso, trabalhando a questão educativa da liderança sobre esse papel social que ela ocupa? Tem alguma coisa junto ou foi simplesmente uma lei? E assim, é interessante que, por exemplo, a gente está trabalhando junto com um dos clientes que tem essa realidade, a gente vai começar a trabalhar a questão de formação, porque essa pessoa, na verdade, que ela não desempenha uma função que é possível de fazer no trabalho remoto, dentro de algumas condições, ela pode desenvolver cursos online, ela pode aproveitar esse momento para desenvolver competências e não simplesmente ficar lá jogada em casa esperando, porque assim, se ela sabe da gravidez no segundo mês, são 7 meses de gestação em casa. Olha a ansiedade, tipo, dessa mãe, se for primeiro filho, para depois ficar mais 4 ou 6 meses, ou seja, são 11 meses a 13 meses distante da organização. Só que, se a empresa tiver um programa que investe em curso, por exemplo, se ela é da operação, eu vou te pagar um curso 5S, um curso não sei o quê, isso é realmente apoiar. Eu não estou dizendo que eu tenho que trazer ela de novo, nós não defendemos que as mulheres se coloquem em risco a saúde da criança e do bebê em primeiro lugar, só para ficar bem claro isso. O que é importante é dizer o que eu, enquanto governo federal, vou oferecer para as mães que não podem, que precisam continuar. Sei lá, e tem, na verdade, cursos que o Sebrae oferece gratuitamente, mas é organizar e canalizar essa informação, entende? Não é um custo a mais, é organizar a política. É um olhar empático e cuidadoso, é o óculos da maternidade, né? De novo. Não, é muito bom vocês mencionarem isso e, enfim, toda a ligação disso com a equidade de gênero, porque as empresas, às vezes, as empresas e a sociedade, né? A gente precisa de uma mudança cultural, em relação à maternidade. E eu agora lembrei que tem algumas empresas que, para tentar alcançar essa equidade de gênero, elas acabam colocando cotas na liderança para mulheres, né? Só que qual que é o problema disso, na minha opinião? Que quem acaba entrando nessas cotas acabam sendo mulheres sem responsabilidade de cuidado, né? E as mães continuam marginalizadas nessa situação. Então, não basta a gente pensar em inclusão de mulheres, a gente precisa pensar em inclusão de mães, né? Eu acho que isso que seria um ponto legal para a gente pensar. É importante incluir mulheres, mas também incluir aquelas que se tornam mães, né? Porque exatamente por tudo que a gente comentou. Mas, Lê, então, eu não vejo, eu não sei se eu vou fazer uma provocação, eu não sei se eu totalmente, talvez eu não tenha te compreendido. De acordo. Talvez eu não tenha te compreendido, mas desculpas. É o seguinte, o que acontece nas organizações quando eles falam de cotas? Não existe cotas, tá? Nas organizações existem metas, indicadores de compromissos que empresas que têm a equidade de gênero como um valor estratégico, compromissos de chegar a 50-50 nas posições de liderança, ou 30% até 2025. São compromissos. Compromissos que são estabelecidos para demonstrar um norte para a organização, para que a gente possa ter uma mudança cultural. Porque se não der esse direcionamento, a coisa vai, mas eu não encontrei. Então, com esse direcionamento, as empresas trabalham nas suas áreas de programa de seleção com shortlists de iguais, de oferecer o RH, oferecer para homens e mulheres. Homens e mulheres. E provocar o questionamento lá na ponta. O que fez? Não é uma cota, porque não existe uma obrigatoriedade de contratar uma mulher na ponta, e sim um direcionamento, te dar as condições para que tu possa selecionar, eventualmente vai selecionar ou não. Esse é o primeiro ponto. Mas esse direcionamento não é muito focado em mulheres sem essas responsabilidades de cuidado? Não necessariamente, porque a gente já viu... A gente viu muito esses direcionamentos, mas não específico para as pessoas com responsabilidade de cuidado. E aí eu acho que não é uma inclusão completa. Eu acho que é aí que entra a questão. Mas não que não seja uma inclusão, mas não seja talvez uma inclusão completa, né? De olhar essa diversidade mesmo. Mas aí eu acho que é uma questão do viés inconsciente, do próprio processo de entrevista, do próprio viés inconsciente da maternidade que eu preciso trabalhar. Porque é o seguinte,
Perfeito. O que deve estar falando é que não é como, pelo menos a gente, as empresas com quem a gente trabalha, nunca viu alguém dizer assim, e ninguém nunca fará isso, né? Lê, nos dias de hoje, se alguém for. É muito não correto. Preconceituoso, né? Não contratem mulheres ou mães. O que fica no inconsciente é que a própria liderança que está ali naquela posição assume, como disse a Luciana, que as mães são menos comprometidas com o seu trabalho por uma crença social. Exatamente. E aí, é isso que acontece. E aí, a gente ouve relato de mulheres dizendo assim, eu tenho até vergonha. Tipo assim, que é um absurdo. Eu me senti envergonhada de dizer que eu tenho 3 filhos. É como se eu tivesse errado, como se eu tivesse... eu tenho 3 filhos. Como se fosse algo horroroso de ter 3 filhos. Só que isso, na verdade, para quebrar, a gente tem que ajudar a liderança e a própria colaboradora, a própria candidata, a entender a maternidade como autodesenvolvimento. Esse mesmo, tanto eu, para não ficar... a pessoa, ela não deveria ser questionada sobre a vida pessoal dela na entrevista. Mas, eventualmente, se isso acontece, ela tem que se posicionar. Olha, sim, eu sou mãe da Laura e do Nabil, aprendi com a Laura e o Nabil muito sobre a questão de comunicação e oratória. Sim, eu tenho alguns... Eles me testam diariamente na questão de empatia. Eu posso abordar a questão da Laura e do Nabil na minha vida e mostrar o quanto a Laura e o Nabil trouxeram soft skills que vão ser diferentes, são importantes. E isso parte da própria mulher reconhecer isso e saber colocar isso no seu currículo. Então, eu já deixo a dica. Quem está nos ouvindo, que é mãe, que quer saber como colocar suas habilidades no currículo, baixe o nosso e-book, Maternidade e Habilidades para sua Carreira. Tá lá na nossa rede, acho que tá no Linktree. Não tem mais. Mas enfim, tá no nosso post. Tá no nosso post. Manda a mensagem inbox pra gente, que a gente passa o link do e-book para vocês baixarem. Isso falando para as mães. Por outro lado, a gente não fica só esperando que a mudança venha por parte das mulheres, que a gente acha que as empresas também têm seu papel. Então, eu, enquanto candidata, tenho que saber me posicionar, tenho que saber valorizar, ter o meu valor. E as empresas têm que parar de fazer perguntas que são discriminatórias. Por quê? Por exemplo, se eu fizer... Aí eles falam, mas não posso perguntar se ela tem filho? Aí a gente responde, tu pergunta isso para os teus candidatos homens, se eles têm filhos? Então, assim, o que a gente faz, o questionamento que a gente faz, para que eu faço isso? O que eu estou avaliando na questão do trabalho? É a competência que a pessoa tem, a disponibilidade que ela tem para o trabalho e que ela se colocou, ela se candidatou para a vaga, então ela está disponível. Agora, eu fazer um julgamento de não, ela não está muito disponível, é a mesma coisa que acontece Mas o Su é perfeito. Eu acho que o que eu quis colocar, talvez eu não tenha me expressado bem, mas foi exatamente isso. A gente tem, são esses vieses inconscientes que precisam ser mudados, porque é isso, não basta estabelecer essas metas, mas a gente precisa mudar essa cultura, né? Senão a gente não vai alcançar essa equidade de gênero que a gente está querendo tanto e ter uma sociedade mais inclusiva, né? Empresa, sociedade. Olê, você falou um negócio muito legal, porque assim, a gente precisa entender que a gente pode romper as barreiras, que a gente pode quebrar os paradigmas. Porque o que a gente às vezes escuta? A sociedade é assim, patriarcal, machista, o papel do homem, não sei o quê. É assim, vem assim, a gente tem que aceitar assim. E não, gente, a gente pode mudar, o mundo está pronto para mudança, o mundo está querendo a mudança. E a gente pode ir lá e chutar a porta sim. E a gente pode fazer questionamento sim, entendeu? Então, por exemplo, a gente fala que a gente gosta de provocar perguntas poderosas para fazer com que as pessoas pensem e de repente muda um comportamento aqui, uma atitude ali. E é isso que a gente faz. A gente precisa acreditar nesse nosso poder de transformação que todo mundo tem. Não é eu que trabalho em empresa, não, é todo mundo. A gente tem que começar a conversar sobre essas questões nas nossas rodas de conversa com a família, nos nossos círculos de amigo, para que realmente a gente possa começar a provocar aí essa mudança. E a gente gosta muito de falar, tem empresas assim que a gente vai, que a gente vê, né, esses vieses muito presentes na sucessão, carreira e sucessão, quando eles estão escolhendo um profissional para substituir um outro profissional. Existe lá uma mãe sendo cotada e existe um homem sendo cotado. Muitas vezes, eles nem perguntam para a mãe, para a mulher, se ela deseja aquela posição. Eles têm aquelas assumptions e falam assim, não, a fulana é mãe de tantos filhos, ela não vai querer mudar, ela não vai, sabe?
Então, assim, a primeira coisa é virar para esse cara e falar assim, mas como assim? Você já perguntou para fulana? Você já viu com ela se ela quer ou não? Então, assim, esses pequenos questionamentos, a gente provoca algumas reflexões que a pessoa vai falar assim, oh, realmente eu não perguntei não. Vou perguntar se por acaso ela aceita essa vaga, se ela tem interesse, se ela quer se mudar de cidade. Porque o que a gente vê é essa coisa, eu vou assumir por ela, eu tô achando que ela não quer isso, não quer aquilo. Não, gente, não é assim. Então, nós somos agentes de mudança. E pra gente transformar, para os nossos filhos não terem que passar esses perrengues que a gente passa, a gente precisa agir hoje. E é para isso que a gente trabalha. Para uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais feliz, para que Laura, Nabil e Henrique não tenham que ter esse tipo de conversa que a gente está tendo agora. E nem os futuros babies da Lê, né? Os futuros babies da Lê também. Exatamente. E a conversa que a live seja outra, seja outro tema. Exato, temos, né? Mas vai ser assim, como enriquecer essas mães lá naquele teu post, assim, como fazer, né? Estamos todas bem-sucedidas. A Lúcia aqui tá comentando sobre o texto da Vera Iaconelli, a gente adora, acompanha muito. A Vera é incrível, é uma psicanalista que também trabalha o tema da parentalidade. Esse texto também é uma boa reflexão. Ela, na verdade, provoca essa questão de quanto que as pessoas não estão preparados para acolher essa notícia. Mas a gente quer, para as empresas que querem mudar esse cenário, podem chamar a gente para um papo. A gente vai ajudar vocês a caminhar. Porque, assim, e esse caminho não é difícil, gente. Esse caminho... Não é, exatamente. Ele é muito mais simples do que parece. Ele precisa de vontade, dessa empatia, desse cuidado. E aí sim, vamos pensar em programas, em políticas, vamos refletir. E a gente tem tanta coisa para conversar, mas eu tô vendo que não sei ler como é que tá o nosso tempo. Me conta aí. Estamos acabando, temos 4 minutos. Antes de vocês fazerem as considerações finais, eu quero convidar quem está assistindo essa live, quem vai assistir esse vídeo, a participar de uma pesquisa que nós estamos conduzindo. Acho que aqui a gente falou muito de licenças, né? E o programa Empresa Cidadã, ele permite a ampliação da licença maternidade e paternidade, só que apenas 14% das empresas elegíveis aderiram ao programa. E a gente quer entender os motivos dessa baixa adesão. Então, se você é um colaborador da sua empresa, da RH, enfim, participe da nossa pesquisa. O link está na nossa bio, já tem o link direto para participar dessa pesquisa. Uma única pessoa pode representar a empresa e fazer parte aí dessa transformação, já que a gente está falando de transformação. Legal. E aí, quais são as considerações, a mensagem final que vocês gostariam de deixar nesses 3 minutos finais? Olha, eu vou pegar bem no embalo do que a Lu disse, né? De que nós somos agentes de transformação e que a transformação parte de nós. Então, assim, eu acho que se a gente se questiona sobre maternidade e carreira, se a gente tem algum... Isso é... Gente, eu falo por mim, assim, também. A gente atua na maternidade... A gente atua enquanto consultoria há 5 anos. Agora, em março, a gente completa 5 anos. Eu sou mãe há 7, né? A Laura vai fazer 7. Então, eu vou dizer que sim, quando foi a minha vez de ser mãe, eu também estava carregada de dúvida se era possível ou não. O bacana foi que eu decidi mergulhar e falei, gente, da onde vem toda essa minha limitação? Eu tive uma carreira tão ascendente durante toda a minha trajetória profissional. Como assim agora eu me questiono se eu sou capaz de fazer os 2 papéis? E na verdade, a gente não tem 2 papéis na vida, a gente tem vários, né? Eu sou esposa, eu sou filha, meus pais se separaram, então eu apoio meu pai em questões de saúde dele. Assim, a gente tem diversos papéis, inclusive. Então, assim, a gente é capaz. E se qualquer vez que vier uma dúvida, eu acho que a gente tem que provocar a nossa reflexão de onde vem aquilo. Do que está por detrás. E investigar, bater um papo. Porque, assim, às vezes, será que essa limitação que apareceu na minha mente, ela é minha? Ou é uma coisa que me ensinaram, me fizeram acreditar? E vamos transformar. E mesmo que, assim... veio de outro, eu quero isso pra mim ou não quero? Então, assim, eu acho que a gente tá mudando a nossa forma de ver maternidade e carreira, é importante. Fazer o nosso papel, né, de vigilantes desse tipo de conversa, de comentários, piadinhas, estar atento. Tem muito conteúdo bacana nas redes. Nos sigam no Maternidade das Empresas, quem quiser acompanhar. A gente sempre tá trabalhando esse tipo de conteúdo para dar esse awareness, para que vocês possam provocar conversas com as pessoas próximas de vocês e chegar nas empresas, e chegar nos diversos espaços. Então, acho que sim, é nosso papel, né? Eu acho que ela não falou tudo. O mundo está pronto para mudar e nós somos agentes de transformação. Qualquer pequena revolução que eu fizer, qualquer pequena mudança tem um impacto gigante.
Lu, gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu queria comentar para a gente ter uma visão positiva da vida, porque eu acho que sem essa visão positiva a gente não consegue nada. Então vamos olhar para a gente, para as nossas potencialidades, reconhecer os nossos talentos, né? Nos enxergar enquanto potência, principalmente pós-maternidade, e para que a gente possa multiplicar, porque se a gente multiplica isso é tudo que a gente quer, né? E a gente sentindo assim, os nossos filhos vão nos ver assim. Então seremos ainda o exemplo. Então que possamos sim ter uma visão positiva para que a gente possa encarar tudo com mais leveza, com mais otimismo e de verdade a gente possa transformar. Muito obrigada mais uma vez, Lu e Su. Sucesso nessa, mais do que negócio, mas nessa missão de vocês. Muito obrigada também a quem nos acompanhou. Um abraço e quem sabe até a próxima live. Com certeza. Valeu, Obrigada Lê. pelo convite, Lê. Foi um prazer poder bater esse papo. Passou rapidinho essa uma hora. Amamos. E eu queria já convidar vocês, você e o Rodolfo, depois que sair o resultado da pesquisa, para compartilhar com a gente no Maternidade nas Empresas, no Real Maternidade, os achados, né? Para que a gente possa, de fato, transformar. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. Obrigada.